E aí, gente, acharam que eu não ia entrar, né? Atrasado, mas entrei. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Norton. Bom dia, Dona Margarida. Bom dia, Ana. Dona Maísa, obrigado pelo bolo de banana, querida. Bom demais. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Dani. Que bom que deu pra você entrar, Juliana. Bom dia, Adriana, Antônia. Rapaz, essa noite, deu umas 2 da manhã, eu tava falando pra Cíntia. Deu um vento aqui, bateu a janela do quarto. Eu acordei num susto, fui lá fechar a janela. Cadê que eu conseguia dormir, bicho? 3, 3 e meia, quase 4 horas que eu acho que eu peguei no sono. Aí, como a gente diz aqui no Ceará, baldeou minha manhã todinha. Perdi a hora, não fui correr, não fiz nem a barba aqui. Uma tristeza. Acabei de tomar café agora, ainda tô com o meu aqui, ó. Mas não vamos deixar de ter o nosso estudo. Você já pode ir abrindo aí no capítulo 25 do livro de Gênesis. Hoje vai ser um pouco mais rápido, porque eu selecionei um tema do relato da morte de Abraão, que eu quero falar com você. Se bobear, a gente termina até às 10 horas mesmo, né? Honrar o nosso horário. Uma notícia ruim, gente, foi que eu não consegui salvar o vídeo passado. Não sei que besteira que eu fiz. Eu botei para salvar a última live, como eu sempre faço, salvo e jogo pro YouTube. Por algum motivo não salvou. E eu tentei resgatar de todo jeito, não consegui. Chateado. Aí não postei. Infelizmente, quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Né? Lamentável, lamento muito. Mas acontece. Gênesis capítulo 25, vamos ler do verso 1 ao 11, o relato da morte de Abraão. E tem algo interessantíssimo nessa narrativa aqui. Quero te convidar então a ler Gênesis capítulo 25. Vamos lá? Maravilha. Bom dia para todo mundo. Conceição está na Itália, Adriana em Portugal, a Iraíde está saudando em hebraico. Isso é uma live muito internacional, rapaz. Que legal. Vamos lá. Então somos nós. Dona Ines, Deus abençoe. Sim, para quem não sabia, eu não sei se eu cheguei a falar, mas minha cadelinha está em casa, está lá enfaixada com a cicatriz. Aparentemente está se recuperando bem, comendo direitinho, tomando antibiótico, né? Já mijou no chão da cozinha, a Cintia nem viu ainda porque eu já limpei, mas fica brava, mas acontece. O bom é que ela está aqui com a gente. Obrigado por você que se uniu a mim nesse sufoco aí com a nossa cadelinha. Capítulo 25. Capítulo 25 do livro do Gênesis. A Cintia entrou agora, tomara que ela não tenha ouvido o que eu falei. Capítulo 25 do livro do Gênesis diz assim: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura ou Queturá. Ela lhe deu os seguintes filhos. Olha aí, esse relato aqui agora é para quem está pensando em ter filho. Pode estar aí com ideias aí de botar nomes. Olha só as sugestões. Os filhos da Queturá são Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Já pensou? Joksã, vem cá. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, é o mais normal de todos, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Queturá. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, olha que interessante agora, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre,
no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava perto de Beer-Laai-Roi. É uma porção de nome esquisito aqui, né? Mas se você está acompanhando comigo o livro do Gênesis, você já está familiarizado com muitos deles. Vamos orar? Pedir a Deus orientação para esse nosso tempo aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, guia-nos, orienta-nos, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para perceber aquilo que está além da superfície, para fazermos uma reflexão, apesar de rápida, mas que seja profunda e oportuna, para que nossas vidas nessa sexta-feira ganhem sentido novo, desafios novos, e o Senhor continue a nos guiar pelos teus caminhos e pelos planos que o Senhor está traçando. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas leituras desse texto. Uma que eu vou chamar de convencional, tradicional, e outra que eu vou chamar de criativa, ou melhor dizendo, contraintuitiva. Por que eu estou propondo essa segunda leitura? Porque esse é um texto muito antigo e é um texto que pertenceu primeiramente à tradição rabínica dos judeus. Então os judeus há séculos, há milênios, analisam, leem, consideram, reconsideram, reanalisam. Então muita coisa tem sido dito, percebido, cada palavrinha, você já sabe, eu falo isso frequentemente, que o hebraico é um idioma que fala muito a alma, enquanto, por exemplo, o português é um idioma muito narrativo e descritivo, o hebraico, dizem os estudiosos, ele é um idioma quase que mais poético. Uma mesma palavra significa coisas diferentes dependendo do seu contexto. Na história do José, eu falei de uma palavra que acontece lá na narrativa e ela faz parte de um fenômeno gramatical raríssimo, chamado contronímia ou antiantonímia no português, que é a palavra narrar, que significa estrangeiro ou conhecido. Então diz que José reconheceu seus irmãos, narrar, mas os irmãos não reconheceram e o acharam estrangeiro. Narrar, do mesmo jeito, a mesma palavra tem dois significados que são antagônicos entre si. Então esse é o idioma hebraico e por causa disso, um relato como esse, ele tem uma leitura primeira mais tradicionalzona, narrativa da história, mas aí a gente desce nas entrelinhas e encontra algumas coisas que não estavam tão claras, mas que certamente são muito boas para a gente extrair significados a mais. Então eu vou voltar com você lá no início e vamos falar deste relato da morte de Abraão. Diz que depois da morte da Sara, o Abraão se casa com outra mulher chamada Queturá. E com a Queturá, ele tem 6 filhos. Aí o Joxã gera tal, e uma ruma de neto. Diz que o Abraão deixou tudo que tinha para o Isaque, mas pegou esses outros filhos com a Queturá e despachou. Lembra que ele já havia feito isso com Ismael, o filho da escrava Agar. Lembra disso? Tirou de perto, porque qual era a preocupação da Sara ainda em vida? A preocupação da Sara era que outros filhos de Abraão com outras mulheres, fosse a escrava ou outras concubinas que ele viesse a ter, um contexto normal no Oriente Médio antigo, ela temia que esses outros filhos viessem reivindicar a herança de Isaac, filho dela, filho da promessa. Então ela despacha o Ismael com a Agar. Aqui o Abraão está despachando os outros filhos para que o Isaac seja, né, o receptor da promessa, da herança. E aí diz então que o Abraão morreu com 175 anos. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ver que o Abraão passou mais de 100 anos na terra que Deus lhe prometera, Canaã, perdão. O Abraão ficou em Canaã mais de 100 anos, quer dizer, ele vivenciou aquela promessa, demorou para chegar, mas chegou e ele vivenciou de maneira longeva.
E aí diz que ele morreu em boa velhice, foi reunido aos seus antepassados e os seus filhos. Aí aqui começa a ficar interessante agora. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. A caverna de Macpela foi esse lugar que ele comprou de um povo cuja etnia se chamava os Hititas. Ele comprou de um sujeito chamado Efron, filho de um patriarca dos Hititas chamado Zoar, região de Manre, perto dos carvalhos de Manre, caverna de Macpela. Quem estava lá no dia do sepultamento de Abraão? O Isaque, filho, claro, mas também o Ismael. Aí você para e se pergunta, o Ismael não foi despachado para longe para que ele não viesse reivindicar a herança de Isaque? O Ismael não é aquele que quando estava no alto dos seus 13, 15 anos, o Isaque nasce e ele fica como um bom cearense, ele fica mangando do Isaque, a ponto da mãe do Isaque, Sara, ficar chateada e aí botar pressão no Abraão e botou um ultimato. Ou eles ou eu. E o Abraão diz, claro, é você que eu escolho. O Abraão vai e despacha a Agar com o Ismael. Então você pensa, não havia essa rivalidade entre Isaque e Ismael, não havia rivalidade entre Sara e Agar, tanto que Abraão, a gente considerou isso lá no estudo, eu me lembro, talvez com o coração partido, porque era um filho dele, mas ele segue o que a Sara diz e ele despacha Agar e o Ismael. Só que você vai se lembrar que quando Agar sai da presença de sua senhora Sara, deixa o filho no deserto para morrer, porque não aguentava ouvi-lo chorando, e Deus se compadece, mostra uma fonte. Lembra disso? A gente fez esse estudo aqui. Ela se estabelece então naquele lugar onde ela entende que o Deus que lhe havia ouvido, Ismael e aquele que me ouve, era agora o Deus que lhe havia visto, o Deus que me vê. E ela batiza o nome daquele lugar de Beel Lahai Roi, aquele que vive e me vê. Então, a tradição nos conta que Agar e Ismael estabeleceram-se naquela região de Beer Lahai Roi, o Deus que vive e me vê. Era uma cidade, era uma região memorial, e Agar muito provavelmente morava lá. E diz aqui o texto, no verso 11, para a gente terminar essa leitura narrativa e cair dentro da contraintuitiva, diz no verso 11 que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E termina dizendo assim, Isaque morava próximo de Beer Lahai Roi. Então você começa a pensar assim, o Isaque não estava tão longe de Ismael. E tanto é que no verso 9 diz que Isaque e Ismael sepultaram Abraão na caverna de Macpela. Eles não estavam cada um no lugar do mundo, né? Acredita-se, como a gente sabe que o Ismael vai ser o pai dos povos árabes, a gente imagina que o Ismael tivesse peregrinado e saído de maneira nômade lá para as bandas da Babilônia, para as bandas do Iraque hoje, para a terra dos caldeus, de onde o pai de Abraão havia vindo. Mas não, ele ficou ali na terra de Canaã, um pouco mais ao sul, perto da região do deserto de Negueb, neste lugar que sua mãe tivera um encontro com a providência de Deus e batizou o lugar de Beer Lahai Roi, aquele que vive e me vê. Então é como se o Isaque morasse num lugar e logo depois do povoado vizinho estivesse ali o seu irmão. Tanto é que os dois vão juntos prestar suas honras e homenagem e chorarem a despedida de seu pai Abraão. E aqui a coisa começa a aprofundar. E eu quero lhe propor esta próxima leitura de maneira do mesmo texto, mas é uma leitura seguinte com um olhar não mais da nossa mente jornalística narrativa encharcada com a tradição cristã. Eu queria propor o que uma tradição rabínica antiga propõe para ler esse texto. E aqui é muito interessante olhar para esta mulher com quem Abraão se casa. Fica comigo aqui agora, presta atenção, tá? Isso é o tipo de compreensão que a gente só faz se a gente lê o que outras pessoas já disseram sobre esse texto. Existe uma tradição rabínica
muito antiga, que entende esta mulher Queturá não como uma estrangeira qualquer, mas olham para o sentido da palavra em hebraico Queturá, e está aqui, que diz o seguinte: Queturá significa, deixa eu achar aqui, significa, aqui ó, achei. Queturá, os sábios dizem, é aquela que age e a partir de suas ações, as suas ações são como uma fragrância de incenso. É difícil a tradução, mas os sábios especialistas dizem que Queturá significa é aquela moça boa, é aquela mulher boa, que quando age, suas ações são como o bom perfume de um incenso. Na verdade, a palavra Queturá significa exatamente boa fragrância, tá? O que é que dizem a respeito dessa mulher Queturá? Preste atenção aqui agora. Isso é uma leitura alternativa, tá, gente? Não estou dizendo que é isso que o texto fala, mas eu estou te convidando a mergulhar nas entrelinhas para a gente perceber algumas coisas que podem ser compreendidas aqui. Acredita-se que com a partida de Sara, Abraão se lembrou que no povoado vizinho havia uma mulher a quem ele havia tomado como sua um dia e com quem havia tido um filho, que com o coração partido foi preciso entregá-lo e despedi-los. Uma mulher chamada Agar. Uma mulher que pela narrativa, todas as vezes que ela aparece no livro, você percebe uma mulher de bom coração. Uma mulher que obedece à sua senhora, quando Sara diz, vai se deitar com o meu marido, para que ele tenha descendência, ela obedece. Depois ela engravida, aí o texto diz que ela começa a desdenhar da sua senhora, mas a gente não vê isso como mal caratice. A gente vê isso talvez como as demandas de um cotidiano, onde ela teve algo que sua senhora tanto quis, e isso lhe envaideceu o coração, provável. Mas depois a sua senhora expulsa ela uma primeira vez. No caminho do deserto, Deus fala com ela, volta e obedeça a sua senhora. Ela volta e obedece. Anos se passam, o seu filho cresce e agora o filho começa a desdenhar do Isaac que nasce. A senhora manda Abraão expulsá-la de novo, ela vai expulsa. Então alguém submisso, obediente. No meio do deserto, o coração bom dessa mulher não consegue ouvir o choro do filho, ela se retira, mas Deus na sua eterna misericórdia e providência vai lá e resgata ela e diz, eu vou cuidar de vocês. Aí ela batiza o lugar como Beer Laai Roi, o Deus que vive e me ouve. Então acredita-se a tradição que Agar era uma mulher boa, era uma mulher de boas ações, era uma mulher cujas ações externavam um bom perfume, uma boa fragrância como de incenso. Era uma mulher que poderia ter muito bem um apelido de Queturá. E diz aqui o texto que o Abraão, estou todo arrepiado aqui, que o Abraão se casa com esta Queturá. Provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não. Esta tradição rabínica diz que sim. O Abraão volta aos braços de Agar e tem com ela outros filhos. Isso explica muito do porquê que no dia do sepultamento de Abraão, os irmãos estão lá juntos, prestando suas homenagens e chorando o luto de seu pai, Isaque e Ismael. Dois irmãos com 15 anos de diferença entre eles, que um dia pertenceram a um ambiente de rivalidade, de disputa, de seletividade, de preferências, mas que agora estão juntos, porque a história de Abraão com Agar não é para ser uma história de injustiça e desprezo. Uma mulher que por sua condição de escrava foi desprezada e abandonada, mas sim uma história de reconciliação, onde este homem vai atrás desta Queturá, e encontrando a Queturá, tem com ela outros filhos, e os dois filhos primogênitos de Abraão, o Ismael e o Isaque, ambos primeiros filhos das mulheres com quem Abraão se relacionou, se reconciliam e juntos choram a morte do pai diante da caverna de Macpela. Olha que bonito essa história.
O livro do Gênesis é esse livro que se recusa a transitar pela superficialidade das relações. Não se trata apenas de uma escrava rejeitada, abandonada, mas se trata de alguém que provavelmente voltou à história deste patriarca para dar-lhe novos filhos, para cumprir uma promessa que Deus lhe havia dado de que Abraão seria o pai da grande nação de Israel, mas que quando mudara de nome de Abrão para Abraão, recebera de Deus o título de pai de muitas nações. E aqui o Abraão é o pai de outras nações além da nação de Israel. Então você vê a palavra de Deus se cumprindo, a promessa do Senhor se cumprindo, e esta linda história de restauração entre irmãos que tinham tudo para viver em guerra, em rivalidade, amargando uma briga do passado. Provavelmente, repito isso, para que você entenda que esta não é uma leitura oficial. Esta é uma abordagem contraintuitiva do texto a partir da ótica rabínica de alguns judeus antigos, que por muitos séculos, milênios, olham para esta passagem e se perguntam: quem é Queturá? Esta mulher cujo nome significa atos que perfumam o mundo. Pode ser a Agar. E sendo ela, essa então é uma narrativa que termina no túmulo de Abraão, na caverna de Macpela, com uma linda história de reconciliação. Irmãos juntos, chorando a morte e a partida do pai. Essa é uma palavra de esperança para nós, irmãos e irmãs que estão juntos aqui agora. E eu encerro essa transmissão de hoje dizendo que a esperança desse texto é que por mais que tenha havido rixas, rivalidades, injustiças, você em algum momento da sua vida se sentiu passado para trás, malquisto, rejeitado. O Ismael sentiu. A Agar, mãe dele, sentiu. Mas fazendo uso dessa leitura bonita, poética e redentora dos rabinos antigos, que enxergam na Queturá a própria Agar, eu quero dizer que a Agar foi sim este personagem cuja vida parece lhe ter sido injusta e pesada, mas nós servimos a um Deus que não despreza o bom perfume que exala das nossas boas intenções. Então permaneça justo, permaneça justa, buscando fazer o que é certo, buscando servir ao Deus em quem você crê. Permaneça assim, porque os seus atos devem continuar exalando o bom perfume de Cristo. Porque esse é o Deus que muda um coração amargo, talvez, de Agar, para uma vida nova, cheia de boa fragrância, como a vida de Queturá. Ele é um Deus que olha para as ofensas do passado, vamos pensar em Isaac e Ismael, para a impossibilidade de convívio. A Sara disse: despacha esse menino daqui. É um Deus que olha para esta aparente impossibilidade de convívio e diz: não, em meu nome, os estranhos podem se tornar conhecidos. Em meu nome, os que se estranhavam podem agora se reconciliar. Diante do túmulo de Abraão, duas nações que viriam a ser rivais, Israel e Ismael, o Isaac e o Ismael. Isaac seria o pai de Jacó, Israel, mas eles, apesar da rivalidade que lhes esperava, estavam ali juntos, numa linda história de restauração. Então é uma palavra de esperança para você. É como se nós pudéssemos terminar esse estudo dizendo: sim, há esperança para que as coisas na sua vida voltem a se engrenar. Que os seus relacionamentos, que as mágoas e o sentimento de rejeição que talvez tenha despertado e alimentado uma amargura rancorosa, tudo isso sim pode ser restaurado por esse Deus que enxerga na Agar uma Queturá, que olha para o bom coração daquela moça e faz com que um dia os que estavam ao redor percebessem a boa fragrância de suas atitudes. Que Deus abençoe sua vida hoje, que Deus te dê essa esperança em saber que sim,
as coisas podem melhorar, porque o Deus a quem servimos é um Deus interessado em restauração de todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos aí. Vamos orar juntos agora? Deus querido, obrigado por essa leitura antiga dos judeus. Obrigado, Senhor, por essa percepção poética, de certa forma quase que alegórica, mas preciosa, Deus, para a nossa compreensão hoje do que significa servir a um Deus que não se conforma com a rivalidade, com a desavença, com relacionamentos partidos e feridos, de um Deus que luta pela restauração de seus filhos. Deus querido, nós te agradecemos por essa esperança. Te pedimos, Senhor, que se tem pessoas participando desse estudo hoje, cujos corações estão rancorosos ou amargurados por situações diversas que tenham acontecido em suas histórias, eu te peço que o Senhor entre, ó Deus, nesta narrativa de vida, ponha o teu dedo ali, meu Deus, e faça com que o perdão, a restauração e a nova caminhada seja possível. Eu oro para que os muitos Isaques se reencontrem com os muitos Ismaéis espalhados por aí, que um dia acharam não ter mais condição de convívio, mas que neste dia, que ainda que fosse pela dor da partida do pai, estiveram juntos diante de seu túmulo. Eu peço que haja reconciliação, que haja esperança de reconciliação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom demais. Meu povo, para quem foi entrando depois aí, hoje eu perdi a hora, entrei com quase 10 minutos de atraso, não consegui subir a última live, deu uma zica aqui no Instagram, estou pedindo a Deus que hoje não dê problema. Vou encerrar essa aqui agora, vou salvar o vídeo e já vou subir lá para o YouTube. Se você perdeu o início, assiste lá ou então divulga o link, tá bom? A gente se encontra, sabe quando agora? Domingo, às 10h30 da manhã, continuaremos com as nossas transmissões do culto. Eu vou falar sobre a verdadeira transformação, um desafio para mim e para você, e quero ver você lá. Agora, tem uma novidade. Quem mora em Fortaleza, não tem menos de 12 anos de idade e nem tem mais de 65 e também não está com nenhum sintoma de Covid, vai poder estar presente com a gente lá no nosso culto, ok? Então, se você quiser, você tem que fazer uma inscriçãozinha, entra no site da igreja ou procura aí nas redes sociais, a gente colocou em todo lugar. Você faz a sua inscrição só porque nós só temos 300 assentos. Em função do distanciamento das cadeiras, a gente só vai conseguir colocar 300 pessoas lá dentro. Então, você precisa fazer sua inscrição e levar o comprovante da sua inscrição, que gera um PDFzinho no seu celular. Mas vai ser domingo, 10h30, não tem às 18 horas, é apenas às 10h30, ok? E a transmissão continua, quem quiser ficar em casa pode ficar, mas quem puder ir, vá, porque vai ser um tempo de reencontro, não vai ter toque, mas vai ter aquele abraço virtual, tá bom? Vai ser um tempo muito gostoso. Deus abençoe você e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.